Como calcular o raio de um círculo? Usando a circunferência. Escreva a fórmula da circunferência. Essa fórmula é escrita como C igual a 2πr, display style C igual a 2πr. Onde C, display style C, representa a circunferência do círculo e R, display style R, representa seu raio. O símbolo π, display style π. π é um número especial aproximadamente igual a 3,14. Você pode usar essa estimativa 3,14 em seus cálculos ou, ainda, apertar o botão π, display style π, na calculadora. Encontre o valor de R. Faça uso da álgebra para adaptar a fórmula da circunferência até que a variável R, raio, esteja isolada em um lado da equação. C igual a 2πr, display style C igual a 2πr, C2π igual a 2πr 2π, display style frac C 2π igual a frac 2πr 2π. C2π igual a R, display style frac C 2π igual a R, R igual a C2π, display style R igual a frac C 2π. Insira os valores da circunferência na fórmula. Sempre que um problema matemático indicar a circunferência C de um círculo, você poderá usar essa equação para calcular o raio R. Substitua C na equação pelo valor da circunferência no problema. Por exemplo, se a circunferência tem 15 centímetros, a fórmula ficará da seguinte maneira: R igual a 152π, display style R igual a frac 15, 2π centímetros. Arredonde para uma resposta decimal. Insira o resultado em uma calculadora com o botão π, display style π, e arredonde o resultado. Se você não tem uma calculadora, faça a conta à mão, usando 3,14 como estimativa para π, display style π. Por exemplo, R igual a 152π igual a, display style R igual a, frac 15, 2π, igual a, aproximadamente 7,52 vezes 3,14 igual a, display style, frac 7,5, 2 times 3,14, igual a, aproximadamente 2,39 centímetros. Usando a área. Adapte a fórmula com base na área de um círculo. A fórmula é igual a πr2, display style é igual a πr acento circunflexo 2, onde a display style a representa a área do círculo e R, display style R, representa seu raio. Encontre o raio. Faça uso da álgebra para deixar o raio R isolado em um lado da equação. Divida ambos os lados por π, display style π. A igual a πr2, display style a igual a πr acento circunflexo 2, a π igual a r2, display style frac a π igual a R acento circunflexo 2. Calcule a raiz quadrada de ambos os lados. A π igual a R, display style sqrt, frac a π igual a R, R igual a π, display style R igual a sqrt, frac a π. Insira o valor da área na fórmula. Use essa fórmula para calcular o raio quando o problema indicar a área do círculo.
Substitua a área do círculo pela variável a, displaystyle a. Por exemplo, se a área do círculo equivale a 21 cm², a fórmula será escrita como R igual a 21π, displaystyle R igual a sqrt, frac 21π. Divida a área por π, displaystyle π. Comece a resolver o problema simplificando a porção que está dentro da raiz quadrada. A π, displaystyle, frac, a π. Se possível, use uma calculadora com o botão π, displaystyle, π. Caso isso não seja possível, use 3,14 como estimativa para o valor de π, displaystyle, π. Por exemplo, se estiver usando 3,14 para o valor de π, displaystyle, π, você calculará R igual a 213,14, displaystyle R igual a sqrt, 21, 3,14, R igual a 6,69, displaystyle R igual a sqrt, 6,69. Se a sua calculadora permitir a inserção de toda a fórmula em uma linha, você obterá um resultado ainda mais preciso. Calcule a raiz quadrada. Você provavelmente precisará de uma calculadora para isso, uma vez que se trata de um número decimal. O valor representará o raio do círculo. Por exemplo, R igual a 6,69 igual a 2,59, displaystyle R igual a sqrt, 6,69, igual a 2,59. Desse modo, o raio de um círculo com área igual a 21 cm² é aproximadamente igual a 2,59 centímetros. Áreas sempre farão uso de unidades elevadas ao quadrado, como centímetros quadrados, mas o raio sempre se refere a unidades de comprimento, como centímetros. Se observar as unidades nesse problema, você perceberá que cm2 igual a cm, displaystyle, sqrt, cm acento circunflexo, 2, igual a cm. Usando o diâmetro, veja se o problema oferece o valor do diâmetro. Se ele indica o diâmetro do círculo, será bastante simples calcular o raio. Caso esteja trabalhando com um círculo inteiro, coloque uma régua sobre ele a fim de dividi-lo em duas metades, tocando ambas as bordas. Se você não tem certeza de onde fica o centro do círculo, coloque a régua de acordo com sua melhor estimativa. Mantenha o marco zero pressionado contra o círculo e, lentamente, mova a outra ponta para frente e para trás ao longo da borda. A maior medida que pode ser encontrada é o diâmetro. Por exemplo, suponha ter um círculo com diâmetro de 4 centímetros. Divida o diâmetro por 2. O raio de um círculo é sempre igual à metade do comprimento de seu diâmetro. Por exemplo, se o diâmetro for igual a 4 centímetros, o raio será igual a 4 centímetros dividindo por 2 igual a 2 centímetros. Em fórmulas matemáticas, o raio é representado por R e o diâmetro por D. Você poderá encontrar esse passo em seu livro didático como R igual a D2, displaystyle R igual a frac D2. Usando a área e o ângulo central de um setor, escreva a fórmula com base na área do setor. Ela será escrita como a setor igual a θ 360 π R2
display style a underscore, setor, igual a, frac, θ, 360. Pi, R acento circunflexo, 2. Chave que fecha. Onde a setor, display style a underscore, setor, representa a área do setor. Θ, display style, θ, representa seu ângulo central em graus e R, display style R, representa o raio do círculo. Insira a área e o ângulo central do setor na fórmula. Essa informação deve estar presente no enunciado. Você deve usar a área do setor, não a do círculo. Substitua a área pela variável a setor, display style a underscore, setor, e o ângulo pela variável θ, display style, θ. Por exemplo, se a área do setor for igual a 50 cm² e o ângulo central equivaler a 120 graus, você escreverá a fórmula da seguinte maneira: 50 igual a 120.360. Pi, R2. Display style 50 igual a, frac, 120, 360. Pi, R acento circunflexo, 2. Chave que fecha. Divida o ângulo central por 360. Isso indica a você qual fração do círculo inteiro esse setor representa. Por exemplo, 120.360 igual a 13, display style, frac, 120, 360, igual a, frac, 3. Isso significa que o setor equivale a 13, display style, frac, 3, do círculo. A equação ficará da seguinte maneira: 50 igual a 13. Pi, R2. Display style 50 igual a, frac, 3. Pi, R acento circunflexo, 2. Chave que fecha. Isole. Pi, R2. Display style. Pi, R acento circunflexo, 2. Chave que fecha. Para fazê-lo, divida ambos os lados da equação pela fração ou pelo decimal que você acaba de calcular. Por exemplo, 50 igual a 13. Pi, R2. Display style 50 igual a, frac, 3. Pi, R acento circunflexo, 2. 5013 igual a 13. Pi, R2. 13. Display style, frac, 50, frac, 3. Igual a, frac, 3. Pi, R acento circunflexo, 2. Frac, 3, 150 igual a, Pi, R2. Display style 150 igual a, Pi, R acento circunflexo, 2. Chave que fecha. Divida ambos os lados da equação por π, display style, π. Isso servirá para isolar a variável r, display style r, para um resultado mais preciso. Use uma coladora. Também é possível arredondar π, display style, π, para 3,14. Por exemplo, 150 igual a, Pi, R2. Display style 150 igual a, Pi, R acento circunflexo, 2. 150 π igual a, Pi, R2. Pi, display style, frac, 150, π, igual a, frac. Pi, R acento circunflexo, 2. Pi, 47,7 igual a R2, display style 47,7 igual a R acento circunflexo, 2. Calcule a raiz quadrada em ambos os lados.
Isso trará como resultado o raio do círculo. Por exemplo, 37,7 igual a R2, displaystyle 37,7 igual a R acento circunflexo, 2, 47,7 igual a R2, displaystyle SQRT, 47,7, igual a SQRT. R acento circunflexo, 2, 6,91 igual a R, displaystyle 6,91 igual a R, de modo que o raio do círculo equivale a aproximadamente 6,91 centímetros.